tudo bem? Hoje é domingo e eu queria contar para vocês um pouquinho de como eu faço para planejar a minha semana. Acho que esse é um tema bem bacana para abordar aqui. A gente está começando uma semana nova, então eu queria mostrar um pouquinho como eu faço. Em termos de agenda, eu uso uma ferramenta chamada Google Agenda, que é gratuita, basta você ter uma conta do Google para você acessar e criar as suas agendas. Eu gosto muito da agenda do Google porque ela é uma agenda que você pode acessar por todos os dispositivos. Além disso, ela tem muitos recursos. Eu já falei um pouquinho sobre os recursos da agenda do Google lá no blog, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser saber mais, tá bom? Mas é assim que essa é a agenda que eu utilizo normalmente. Eu gosto muito de utilizar uma agenda digital porque para mim a mobilidade que a agenda digital proporciona é muito melhor que a de papel. Apesar de eu achar linda a agenda de papel, também ser da turma do papel para muitas coisas, eu acho que a agenda digital ainda é a forma mais prática para mim. Então eu utilizo muito para enviar convites de reuniões, para atualizar mesmo, só movendo, né, os bloquinhos. Então eu acho que ela é muito mais prática para mim. Então é a agenda que eu utilizo. Aí, para planejar a minha semana, o que eu costumo fazer? Eu tenho uma checklist, né, uma lista de verificação lá no meu Todoist, que se chama Guia para Planejar a Semana. E daí, o que eu tenho nessa checklist, tá? É uma checklist que eu acesso. Geralmente, eu monto o planejamento da semana seguinte na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de manhã, eu consigo pegar e planejar toda a minha semana seguinte. Porém, se eu não conseguir fazer na sexta-feira de manhã por qualquer motivo, porque eu tô viajando ou porque eu tô em treinamento o dia inteiro, eu faço no final de semana ou na quinta à tarde, preferencialmente, tá? É que às vezes na quinta à tarde eu ainda não recebi todas as informações necessárias para minha semana que tá vindo, mas mesmo assim eu consigo fazer um bom planejamento. E aí o que eu faço? A ideia é separar aqui no máximo meia hora, que é o que eu levo mesmo, eu não levo mais do que isso, só para fazer um planejamento básico. Aí o que eu faço? Eu abro então a agenda com a visualização semanal, né, a agenda do Google, então para ver os próximos 7 dias. Desculpem. E reviso o calendário dessa semana que eu estou planejando para ver o que eu já tenho. Então, assim, é o meu cenário geral. Né? Quando eu faço isso, eu já consigo ver os dias que eu vou estar mais ocupada, o dia que eu vou estar menos, os vencimentos de contas e por aí vai. Tá? Tudo isso é um cenário geral que eu vejo. Compromisso naquele dia, mas eu sempre confirmo o horário desse compromisso. Então, por exemplo, eu vou ter um treinamento na terça-feira, tá lá marcado das 9 às 18. Eu entro em contato com o responsável para garantir que vai ser esse horário mesmo, porque pode acontecer de começar antes ou começar às 9h30. Então, daí eu ajusto. Então, a primeira coisa que eu faço é revisar o calendário da semana que eu tô planejando para inserir os horários corretos nos compromissos que já estão lá, porque pode acontecer, né? E isso é um passo muito importante. Aí, a segunda coisa que eu faço é verificar o calendário da Cal Daniel, que é um calendário. Eu sou consultora da Cal Daniel, então essa é uma dica até que eu dou para quem tem que conciliar duas agendas diferentes. Então, nesse momento, no planejamento semanal, eu olho essa outra agenda, é um calendário que fica no Outlook da conta da Cal Daniel, que é onde ficam os treinamentos, reuniões da empresa, para ver se tem alguma coisa lá que eu ainda não passei para o meu calendário. Geralmente eu já passo, quando eu coloco em um, eu já coloco no outro. Mas eu gosto de dar essa batida de olho só para garantir que eu não estou perdendo nada, porque já aconteceu. Então eu gosto de uma vez por semana dar uma olhadinha no que tem no calendário deles, né, no Outlook, para ver se não tem nada ali que eu tenha que tomar alguma providência. Depois, a terceira coisa que eu faço é inserir informações úteis nos compromissos da semana. O que seriam informações úteis? Tudo que eu puder fazer para facilitar cada compromisso que eu vou ter, eu faço. Então, em que sentido? Se eu vou ter uma reunião na segunda-feira que eu vou ter que apresentar algumas coisas, eu já coloco lá na descrição do evento, por exemplo, o link da nota no Evernote, onde está o que eu vou apresentar, o local no meu computador, tipo na pasta tal está o documento X. Tudo isso facilita muito, porque eu não tenho que ficar procurando coisas. Eu coloco o endereço certinho nos locais. Outro exemplo muito bom dessa dica aqui é quando eu tenho uma viagem, então eu já coloco lá o número do voo, eu coloco o assento, eu coloco a data, o horário certinho do embarque, por aí vai. Isso facilita muito, porque, por exemplo, eu compartilho a minha agenda com o meu marido.
Então, toda vez que ele precisar saber qual o número do seu voo, que horas você vai chegar em tal lugar, que horas que você chega em São Paulo, já tá tudo lá, né? Ele nem precisa me perguntar. Então, basta ele conferir o que tem ali. E isso me ajuda bastante, então, e eu faço para os próximos 7 dias essa inserção de informações. E, nossa, no dia a dia eu agradeço profundamente por ter feito isso, porque muitas vezes já me salvou. A quarta coisa que eu faço é inserir os tempos de deslocamento durante a semana. Então, por exemplo, se eu vou ter treinamento, reunião externa, qualquer outro compromisso fora de casa, eu gosto de já ver no Google Maps quanto tempo em média leva, né, a projeção que eles dão, e coloco esse período de deslocamento na minha agenda, escrito assim, em trânsito. Por que eu faço isso? Por dois motivos. Primeiro, porque, por exemplo, eu posso ter uma reunião no meio da tarde externa e alguém quer marcar uma reunião comigo um pouquinho antes, que em teoria era um horário que estaria livre. Porém, eu vou estar em trânsito, então esse horário não está livre na minha agenda. Então, eu marcando isso, se alguém quiser agendar uma reunião comigo naquele horário ou qualquer outro compromisso, eu posso falar, olha, nesse período não vai dar porque eu vou estar em trânsito. Pode ser uma hora antes, pode ser uma hora depois e por aí vai. Então eu consigo gerenciar melhor tudo isso, porque não tem nada pior do que você marcar um compromisso quando você realmente não pode atender esse compromisso. E o outro motivo que me ajuda muito na organização do meu dia a dia, né, para inserir esses períodos de deslocamento, é saber que hora eu tenho que sair de casa. Porque não tem nada pior do que. Nada pior, já falei várias vezes isso, tem várias coisas, né, que não são nada pior, mas nesse caso, pra mim, eu, por exemplo, eu olho a minha agenda pra amanhã e eu tenho uma viagem que eu sei que a viagem tá marcada pra 8 horas da manhã, daí eu tenho que ficar fazendo cálculo. Ah, mas o embarque é uma hora antes, tem que despachar a mala. Ah, tá. A chance de eu pensar errado que horas que eu tenho que sair de casa é enorme. Então eu prefiro fazer isso com uma antecedência, já me programar para toda semana dessa forma. E aí eu já vejo quando eu vou de Uber, quando eu vou de táxi, quando eu vou de carro, quando que eu vou de metrô, o que compensa mais. Eu já faço tudo isso no planejamento semanal, já me ajuda demais. E também me ajuda a aproveitar bem esse período de deslocamento, porque se, por exemplo, eu tenho assim uma reunião da 1 às 2 em Pinheiros, e a outra é das 4 às 5 na Vila Olímpia. Eu posso aproveitar esse meio para resolver coisas na rua, ali perto. Eu posso aproveitar para agendar, de repente, uma outra reunião. Eu posso agendar um almoço com alguém que trabalha ali perto, que eu quero manter um relacionamento legal. Então, tudo isso me ajuda a planejar bem a semana como um todo e a ter uma vida muito organizada e muito tranquila. O que eu faço também, aqui a quinta coisa da minha checklist, é garantir que eu tenho tempo para dormir 8 horas, descansar, fazer atividades de lazer, ficar com a minha família, incluindo atividades e passeios com o Paul, me planejar para acordar cedo, eu gosto de acordar às 6 e pouquinho, né? E às vezes, se puder, quando eu trabalhar em casa, tirar uma soneca depois do almoço no final da tarde, que isso me deixa com a energia bem legal, né? Porque quando eu acordo muito cedo. Então eu já vejo durante a minha semana quando que eu vou conseguir fazer essas coisas. Para mim, dormir 8 horas é essencial. Eu só deixo de fazer em casos excepcionais. Às vezes precisa, né? Tipo, vai ter um treinamento na quarta-feira e na terça-feira eu tenho um evento, eu vou chegar em casa às 11 horas da noite, ainda vou tomar banho e tudo mais. E na quarta eu tenho que acordar às 6 horas. Acontece, mas é exceção. Eu não faço isso no meu dia a dia. No meu dia a dia eu me programo para dormir 8 horas. Vou dormir meia-noite, 8 horas eu acordo. Mas eu sei que o certo pra mim, se eu quero acordar às 6 horas, é dormir às 10. Então eu sempre vou, nesse planejamento semanal, eu vou construindo essa ideia do que eu considero uma vida ideal pra mim. Não é fácil, leva tempo, mas é realmente uma construção. Né? Então é descansar também. Eu não vou colocar no meu calendário, na minha agenda lá escrito descansar. Não vou colocar isso. Eu vou deixar livre, mas eu sei que, por exemplo, já aconteceu de eu ter uma semana tão cheia, de segunda até quinta, só evento, treinamento, aula. E sexta-feira tá meio assim, eu tenho uma reunião e de resto tá tranquilo. Eu coloco um lembrete pra mim mesma na minha agenda falando não agendar nada para descansar. Eu coloco isso, porque no dia a dia, naquela correria, o pessoal querendo marcar reunião com você, você pode bater o olho, ver que o espaço tá ali e falar, opa, sexta-feira eu posso. Só que eu sei que se eu fizer isso, eu vou chegar na sexta-feira e vou me arrepender profundamente. Então eu já coloco esse tipo de lembrete para bater o olho ali e já saber que não dá para agendar. Outra coisa que eu faço, daí já é a sexta coisa, é coletar providências diversas para os eventos da semana. Então, como que eu costumo fazer isso? A ideia aqui é o que eu preciso fazer
para tirar essa semana da minha cabeça, ficar tranquila com relação à semana. Então, para mim, isso significa muitas coisas. Eu olho dia a dia o que eu vou ter que fazer em cada dia e ver que providência tem que tomar. Por exemplo, eu vou ter na segunda-feira, então, uma reunião e eu tenho que preparar uma planilha para apresentar nessa reunião. Poxa, então eu sei que eu tenho que fazer isso até a sexta-feira anterior. Então, isso é uma providência, certo? Outra coisa, na terça-feira eu vou ter a avaliação oral do GTD com o David Allen. Eu sei que tem algumas providências que eu tenho que tomar para essa avaliação, além das que eu já estou tomando, né, do meu estudo normal. Eu sei que na quarta-feira, sei lá, vai ter o aniversário da minha sogra, o jantar. Então eu já sei que eu tenho que comprar um presente para ela, porque é uma coisa que eu quero fazer. Então, quando que eu vou fazer isso aqui entre o dia que eu tô planejando até terça ou até quarta à tarde para comprar esse presente? Então são providências que a gente pode identificar quando a gente analisa a semana como um todo. E isso é muito legal, especialmente pro trabalho, dá para você adiantar muita coisa, tá bom? Ou então, por exemplo, você sabe que você vai ao mercado no sábado de manhã, então até sexta-feira você tem que ter planejado o seu menu semanal, se você fizer isso, e ter feito a lista de compras do mercado. Então esse é um exemplo, né, de providências que você pode coletar para os eventos da semana. E aí eu tenho um último item, né, que é com relação aos meus hobbies, que é quando que eu vou conseguir me dedicar aos meus hobbies essa semana. E esse eu coloquei recentemente porque eu percebi que eu estava deixando alguns hobbies de lado. Então, como por exemplo, eu gosto de tocar bateria, eu gosto de desenhar, eu gosto de ler. Então eu olho para minha semana como um todo e falo, como que eu vou conseguir organizar esses hobbies na minha semana? E às vezes é uma coisa simples do tipo, eu vou passar amanhã o dia inteiro me deslocando de reunião para reunião, eu vou colocar o livro da vez na bolsa para ele ficar circulando comigo e eu vou aproveitando para ler um pouquinho ao longo do dia. Então, esse tipo de coisa simples garante que eu tenha dias mais felizes, tá? E, gente, é isso. É assim que eu costumo planejar a minha semana. Espero que tenham sido dicas legais para vocês, tá? De modo geral, eu gosto de olhar bem a minha semana no final desse planejamento e fazer uma pergunta crucial, que é a seguinte: o que eu posso tirar daqui? Pode parecer esquisito isso, mas eu tenho muita coisa para fazer. Então, às vezes, não tem nada demais você tirar uma coisa de uma semana e passar para outra, né? Se for possível. Às vezes você tem por exemplo, uma reunião com uma pessoa, mas aí aquela reunião ali tá atravancando todo o seu dia, porque, por exemplo, é um deslocamento a mais que você vai ter que fazer quando não estava planejado. Você pode negociar isso, conversa com a pessoa se você não pode fazer em outro dia, se você não pode fazer um dia antes, você não pode fazer via Skype. Então, eu gosto de ver se a minha agenda no final, se a minha semana planejada, ela tá legal para mim. Essa é a ideia. Então, tudo que eu puder tirar da minha semana, eu tiro. Assim, sem dó nem piedade. Porque eu sei que o que tá ali, com certeza, é o que eu tenho que fazer. Então, eu vou cumprir aquilo, né? São os prazos reais, são as reuniões inadiáveis. Isso é bem legal até pra gente repensar, né? Porque as pessoas ficam tão preocupadas em falar não para as outras que esquecem o valor que o sim tem para nós mesmos. Porque quando a gente fala sim para uma reunião, sim para um compromisso, a gente está usando o nosso tempo para isso. Então, para mim, essa análise final é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber como eu planejo a minha semana. Espero que as dicas tenham sido úteis. E já sabem, qualquer dúvida, por favor, postem aqui nos comentários que a gente vai trocando ideias. Eu tô interagindo aqui com o pessoal. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque quem se inscreve fica sabendo do vídeo antes, tá bem? Até amanhã então, gente!